A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, glória a Deus por mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos a palavra de Deus. Não estamos presencialmente, mas você no seu lar, aí eu te convido a agora ficar concentrado para a gente vir a estudar um pouco a palavra. Se você puder, compartilhe esse link também, vai aí convidando os irmãos, chamando aqueles irmãos, que é um momento em que a gente fica um pouco mais, não quero usar a palavra preguiçoso, mas um pouco mais lento, não é? Devido ao tempo que é atrativo para a gente ficar deitado, ficar ali descansando. Mas vamos tirar um tempo para o Senhor, porque é gratificante você crescer na presença de Deus, aprendendo a sua santa palavra. Amém? Eu já quero orar para a gente já dar início e podemos aí dinamizar o ensino o mais rápido possível. Amém? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Eu te agradeço, Pai, por cada irmão que está entrando conosco aqui para aprender a Tua palavra. Eu te peço, Pai, inquieta os corações daqueles que ainda não adentraram. E sobre nós, Pai, o Senhor venha com a sua virtude, com o Teu Santo Espírito, nos concedendo sabedoria, graça, entendimento, para a gente vir, Pai, ensinando aquilo que o Senhor deseja, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Sobre os irmãos, que o Senhor também, Pai, abra os seus corações. Eu apresento, Senhor, toda a influência externa. Peço ao Senhor que o Senhor agora coloque a sua mão, acampe seus anjos ao redor desta casa, para aprendermos a Tua palavra. No nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém por tudo. Meus queridos e amados irmãos, na última lição, nós falamos acerca da mentira, da verdade, falamos ali do mandamento do Senhor, quando Ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós estudamos sobre essa passagem lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 16. E naquela ocasião, a gente veio falando sobre a mentira, que a mentira é devastadora, a mentira é destruidora, e os danos que são consequências dos atos de mentira, eles são, na sua maioria, destrutivos. Falamos sobre isso na última aula. Nós falamos que mentir significa inverter as coisas, mentir significa omitir ou até mesmo exagerar algumas outras informações, ou até mesmo sonegar parte da verdade, também é um ato já que se conceitua mentira. E nós falamos também que distorcer os fatos, por mais que os fatos retratem a verdade, mas uma pequena distorção daqueles fatos por si só já o torna um fato mentiroso. Nós falamos sobre isso aqui. E falamos que aquele que serve a Deus, ele não pode andar em mentira, porque Deus é verdade. Nós citamos aqui Números, capítulo 23, versículo 19, quando diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, a própria Bíblia, de uma forma bem literal, ela vai dizendo que Deus, ele não mente, que Deus só fala a verdade. Falamos também no Novo Testamento, já à luz de Jesus Cristo, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Senhor Jesus, ele se intitula a própria verdade. Não existe várias verdades, só existe uma, e essa verdade chama-se Jesus Cristo. Então Deus, ele é a própria verdade. E a mentira, nós falamos aqui também na última aula, ela é condenada por Deus de Gênesis ao Apocalipse. Em toda a Bíblia a gente vai ver o Senhor condenando a prática da mentira, porque a mentira tem uma procedência. A mentira, ela é do diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Jesus, quando vai falando ali com os judeus, no evangelho que escreveu São João, Jesus, ele falou assim: o pai da mentira é o diabo, nele não há verdade, ele nunca se firmou na verdade. Então, toda e qualquer ação que tem mentira envolvida, isso é uma ação maligna, tem a influência do diabo. Qualquer pessoa que minta, seja uma mentira pequena ou uma mentira grande, não importa para o reino espiritual, não importa para o mundo espiritual. Essa mentira, ela tem procedência maligna. Essa pessoa, ela está sendo um instrumento de Satanás para exercer aquilo que Deus abomina, que é a mentira. Vamos ver Mateus, capítulo 5, versículo 34, fazer uma rápida reflexão
para a gente relembrar o que nós falamos na última aula, já para seguir para o próximo assunto, que diz assim: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E o próximo versículo? Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, o apoio dos pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O próximo versículo. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu acho interessante que Jesus ele condena completamente o ato de se jurar. Tem gente que tem essa mania. Eu juro por Deus, eu juro pelos meus filhos, eu juro pela minha mãe, quando isso é condenado pela Bíblia. Não jure por absolutamente nada, porque não adianta juramentos. Pelo contrário, você está infringindo a palavra de Deus, jurando, porque Jesus ele diz isso. Passa o próximo versículo. Aí ele diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do mal. Então, quando você falar assim, olha, isso é assim, tem que acreditar em você, a tua palavra tem que ter poder, a tua palavra ela tem que ter força, tem que ter peso. Ah, mas se eu não jurar, fulano não vai acreditar. Problema dele. Se você é um homem firmado na verdade, um homem ou uma mulher firmada na verdade, a sua palavra ela tem que ser uma só. O seu sim é sim mesmo, e o seu não é não mesmo. É o que está dizendo aí. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Quem se recordar um pouco do que os mais velhos nos ensinavam, não é? Eu escutava uma expressão dizendo assim: o que vale é o fio do bigode. Ou seja, a palavra de um homem, ela tem que ter peso, ela tem que valer. E lamentavelmente hoje isso daí está totalmente, já praticamente caiu por terra, porque ninguém acredita mais no que as pessoas falam. Até mesmo muitos cristãos, lamentavelmente, eles assumem compromissos e não honram os compromissos que falam. Às vezes você fala assim: eu venho de noite. Só o fato de você falar e não ir, você já mentiu. Então, que a gente não assuma compromissos que a gente não pode honrar. Tem pessoas que assumem compromissos e não podem honrar. Não diga isso, porque no mundo espiritual aquilo está sendo pesado contra você. Nós precisamos compreender que tudo na Bíblia, a Bíblia vai dizer que nós somos pesados na balança de Deus. Nós vemos isso no livro do profeta Daniel e vemos isso no cântico de Ana, quando Ana fala: pesados são as ações do homem. Então nossas ações elas são pesadas numa balança. A questão é, para que lado essa balança está pesando? Será que ela está equilibrada? Será que ela está pendendo mais para o lado do mal, dos pecados, ou mais para o lado do bem? Nossas ações são pesadas ali. Então aquilo que você fala e não faz, você incorre no mandamento de Deus, de não dirás falso testemunho, porque você está mentindo. Você não está falando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o padrão do cristão, ele tem que ser um só. É um só. É firmado na verdade. Cristão não pode andar em duplicidade. Não pode andar em duplicidade. O que cristão falar tem que ter peso. Tem que ser firmado na verdade. Falar a verdade é permanecer na luz. Quem fala a verdade está na luz. Quem mente está nas trevas. Porque a Bíblia diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E Jesus nunca mentiu. Jesus sempre falou a verdade. E qual a consequência da mentira no mundo espiritual? Nós falamos aqui, é a condenação. A Bíblia diz que os mentirosos, eles não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos, eles irão para a condenação eterna. Quando a Bíblia fala isso, ela diz assim: aquele que pratica e ama a mentira, é aquele que faz da mentira uma razão de viver. Tem pessoas que são firmadas na mentira. Tem pessoa que mente, irmão, e ela mesma acredita na mentira dela. Ela mesma acredita na mentira dela. Ela é tão firmada na mentira que ela mesma acredita na mentira dela. Isso é um laço de Satanás. Ali agora ela depende da misericórdia de Deus para quebrar esse laço, porque ela já está dominada. Ela já está com a mente cauterizada pela mentira. Então Deus ele tem que vir com a sua misericórdia para libertar aquela pessoa, porque aquela pessoa já está amarrada. E nós vimos também que a hipocrisia, ela é uma forma de mentira. Nós falamos
isso aqui. Tem pessoas que praticam hipocrisia. Por fora é uma coisa e por dentro é outra. Tem pessoas que dizem uma coisa, mas fazem outra. Então, isso é hipocrisia, porque a palavra hipocrisia vem do grego hipócrites, que significa ator. Nós falamos isso. Quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, ele estava dizendo que eles eram atores em atuação. Eles estavam exercendo um papel que não era verdadeiro, porque eles diziam uma coisa, mas faziam outra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos também que a verdade, ela sempre é necessária, porque só se constrói relacionamentos saudáveis, sejam de amigos, seja de marido e mulher, só se constrói relacionamentos saudáveis, irmãos na igreja, se for firmado na verdade, se estiver pautado na verdade. Só vai ser saudável se tiver a verdade envolvida. Se tiver mentira envolvida, cedo ou tarde, aquilo dali será minado, porque nada que a mentira está envolvida, ela prevalece, porque a mentira tem pernas curtas. Nós falamos aqui sobre isso. A mentira, ela não prevalece. Cedo ou tarde vai vir à tona a verdade, porque nada está oculto que não seja revelado. Nós falamos aqui. E o verdadeiro amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir. Nós falamos aqui e lemos uma passagem muito forte que eu gostaria de relê-la. Provérbios 27, 6. Nós lemos esse versículo. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Nós lemos essa passagem aqui. Então, aquilo que teu amigo está falando para você, ainda que seja duro, ainda que seja difícil de se ouvir, ele pode até simbolizar uma ferida, mas essa ferida é leal. Essa ferida, na verdade, ela está te tratando. Ela está te tratando para que você tenha a vitória lá na frente, porque são leais as feridas feitas pelo amigo. Mas os beijos do inimigo, eles são enganosos. Se você é uma pessoa que está fazendo algo errado, e aquelas pessoas estão ao seu redor, só tratando você bem, dizendo que você é uma pessoa fantástica, que você é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa não é seu amigo, de jeito nenhum. Na verdade, ela simboliza até a serpente, porque está falando isso para permanecer com os seus passos no caminho errado. Se os seus passos estão nos caminhos errados, essa pessoa que só te elogia, ela não é teu amigo, ela é teu adversário espiritual. E você não consegue nem atentar para isso. Por isso que muitas vezes os filhos não querem ouvir os pais. Os pais, quando falam assim, cuidado com as amizades, cuidado para onde você está indo, é porque o pai ama. O pai, ele quer cuidar dos seus filhos, então são feridas feitas pelo amigo. O pai, ele tem que disciplinar o seu filho. Ele não pode dar tudo o que o filho pede, porque se dá tudo o que o filho pede, o filho não vai saber levar um não do mundo. No dia que o filho for trabalhar, no dia que o filho for para uma escola e for injustiçado, ele não vai saber lidar com as adversidades que o mundo oferece. Ele vai se tornar alguém carrancudo, ele vai se tornar alguém mimado e vai levar pancada em cima de pancada. Se você, olha, Deus está dizendo no meu coração, tem gente aí que não sabe dizer não para filho. Aprenda a dizer não para os seus filhos, viu? Aprenda a dizer não, porque se você não disser não para os seus filhos, grande vai ser a dor no futuro. Eita, glória a Deus. Eita, Jesus. Grande vai ser a dor no futuro. Diga não agora, se é que há tempo, diz o Senhor. Eita, meu Deus. É forte. Tem misericórdia, Jesus. Então, meus queridos, a gente precisa falar sempre a verdade. Doa quem doer. Agora é a forma que se fala. Você não vai ser um ignorante, não é? Você vai falar a verdade com mansidão, com humildade, porque Jesus era manso e humilde de coração, mas sem perder a autoridade. Você não pode perder a sua autoridade. O pai, a mãe, não é? O líder de igreja, no seu trabalho, você que exerce um cargo de chefia, você não pode perder. Você não pode perder a sua autoridade, mas que você tenha mansidão, que você tenha humildade para falar sempre para o bem das pessoas, sempre visando o bem. E Jesus, ele ali quando dizia assim,
Não julgueis para que você não seja, com a medida que vocês julgam, vocês serão julgados também, vocês serão julgados também. Tem pessoas que pegam essa expressão de Jesus dizendo assim, só Deus pode me julgar. E isso é um equívoco, porque a Bíblia é um livro de julgamentos. A Bíblia é um livro de julgamentos. Jesus, quando disse isso, ele estava condenando o julgamento arrogante. Ele estava condenando um julgamento levando-se em consideração e padrão a pessoa. Por exemplo, é eu julgar um irmão tendo como padrão a minha vida. Eu não posso, porque eu sou falho, eu sou ser humano. O julgamento que eu exerço, que a Bíblia me autoriza, é levar como padrão a Bíblia, é levar como padrão Cristo, Jesus. E esse julgamento, ele na verdade, ele é até ordenado na Bíblia. Eu quero ler algumas passagens para que a gente veja isso. Vamos ver 1 Timóteo 5:20. A atitude de discernir o bem e o mal é uma obrigação do cristão. Nós temos essa atitude, nós temos que diferenciar o bem do mal. Isso é um tipo de julgamento. E Jesus, ele nos ordena isso. E Paulo, ele nessa carta a Timóteo, as duas cartas a Timóteo são cartas pastorais, são cartas que orientam a você julgar, a você exercer ali a sua autoridade. Ela nos revela isso. Olha o que está dizendo aí. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Olha o que está dizendo. Para que também os outros tenham temor. Isso daí é um tipo de julgamento. Está bem claro, irmãos? Paulo está dizendo aí, não precisa nem traduzir esse versículo, porque ele está bem literal. Vamos ver outra passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, olha aí, para corrigir, olha aí, e para instruir em justiça. Então eu pego a Bíblia, vejo a vida do irmão e faço isso. Eu ensino, eu repreendo, eu corrijo e eu instruo em justiça. É a nossa vida cristã, porque nós devemos estar buscando a todo momento o aperfeiçoamento diante de Deus. É o nosso papel. E como nós vamos nos aperfeiçoar? Se não há quem ensine, se não há quem pratica a exortação, a repreensão. Então aqueles que são líderes, que não fazem isso, cometem o pecado da omissão e serão cobrados por Deus por esta omissão. Muitos às vezes pagam preço e não se sabe por que está pagando preço às vezes acontecem coisas difíceis na sua casa, no seu lar, na sua vida, e não sabe foi porque não exerceram o que Deus estabeleceu para que exerçam. E às vezes não fazem isso para não se indispor. Não fazem isso para não se indispor com as pessoas. Quando Jesus sofreu, aí Jesus sofreu e muitos não querem sofrer. Querem ficar ali, não, eu não vou não. Se Jesus sofreu, você também tem que estar a sua cara para bater, meu irmão. Olha, tem líder vendo aí, eu não sei quem é, mas tem gente assistindo que está deixando de fazer o que Deus mandou de fazer. Tem que fazer, meu irmão. Você foi chamado para isso. Se levante, faça, porque a força não provém de você, é do Espírito Santo. É Ele quem vai te capacitar. Agora o esforço é teu. Esforça-te que eu te ajudo. Levanta-te. É uma ordem de comando. É uma ordem de ação. Nós temos que fazer. Vamos ver outra passagem? 2 Timóteo 4, 2. Olha o que diz a palavra. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. De novo. Corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O próximo versículo. Porque virá um tempo, olha aí, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. São homens que pregam dizendo que não se precisa casar. São homens que pregam dizendo que não se precisa estar em igreja. São homens que pregam contra dízimos, contra ofertas. São homens que pregam contra toda a doutrina bíblica, milenar, que foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus, porque a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada. E são pessoas que relativizam,
relativizam a palavra de Deus para o seu bel prazer, porque no fundo não querem renunciar, e no fundo não querem desagradar pessoas. Mas é preciso compreender que líderes não foi chamado para agradar multidão, ele foi chamado para conduzir multidão, não foi para agradar multidão. Líderes é chamado para isso, e Deus chama a gente para um novo tempo, porque estamos vivendo esse tempo aí. Não suportarão a sã doutrina, a palavra pura, a palavra genuína, aquela palavra que vem aqui, ó, como espada de dois gumes, que corta para lá e corta para cá, mas tendo colseira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. São seguidores. Esses aí, ó, que pregam doutrinas de demônio, fazem milhões de seguidores. Milhões de seguidores, a multidão vai atrás, eles vão caminhando e multidões vão atrás. Por quê? Porque a sã doutrina dá coceira nos ouvidos. Porque a sã doutrina, falar de pecado, coça o ouvido de muita gente. Falar de renúncia, aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz, porque Jesus, ele não veio para dar a chave de carro não, ele veio para dar uma cruz para você carregar. Foi uma cruz para você carregar, e carrega a sua cruz todo dia. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim todos os dias. É isso que Jesus disse. Jesus quer abençoar? Quer. Mas tem muita gente que quer a bênção, mas não quer carregar a cruz. Tá? Tem muita gente que quer a bênção, mas não quer carregar a cruz. É isso aí, ó. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Aí acontece isso, vamos ver o outro versículo. E desviarão, olha aí, os ouvidos da verdade, ou seja, não querem ouvir a verdade. Voltando às fábulas, é as fábulas. Quer ver vassoura ungida? É as fábulas. Quer escutar? É só bênção, é só ouro, é só casa. Hoje é só vitória, aqui é só vitória, aqui não tem lágrima, aqui não tem choro. Que evangelho é esse que não transforma o homem? Que evangelho é esse que eu não sei quem é joio e quem é trigo? Que evangelho é esse que eu entro de um jeito e permaneço do jeito que eu estou? Isso não é evangelho, isso é doutrina de demônio. O evangelho, ele pega o homem e crucifica ele na cruz. O evangelho, ele coloca o homem na cruz crucificado com Jesus. É aquele que liberta alcoólatra, é aquele que liberta prostituta, prostituto. É aquele evangelho que purifica o coração do homem, a mente do homem. É esse que é o evangelho de Cristo. Não é esse evangelho diluído que está aí não. Não é esse evangelho diluído que está aí não. Esse evangelho diluído leva para o inferno. O evangelho de Cristo leva para o céu. E é esse evangelho que nós estamos aqui pregando pela misericórdia de Deus. Não é fábulas, aí é fábulas. O próximo. Mas tu, olha aí a orientação. Ser sóbrio em tudo. Aí ele diz assim, sofre as aflições. Olha aí. Se eu sou um pregador da verdade, vou sofrer as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. É isso aí. Essa palavra não mudou. Ela permanece. Ela permanece. Mas são poucos que querem viver isso aí. São poucos que querem viver isso aí. Então nós temos que ter, meus irmãos, hoje, um despertamento. Um despertamento para se viver a verdade. Doa ao que doer. Mas, pastor, é muito forte para mim, eu não consigo. Peça a Jesus. Se você está assistindo essa escola bíblica agora, é porque você tem sede da verdade, irmão. Então peça a Jesus, que Jesus ele vai te dar força, porque ele renova as forças do cansado. Ele levanta aquele que não tem condições, e ele purifica, porque a palavra ela vai te limpando, ela vai purificando, ela vai te tratando, ela vai aperfeiçoando. E quando você menos imaginar, você está caminhando, você está ultrapassando, você está matando um leão por dia, você está matando um urso por dia e está tendo vitória. Porque essa é a vitória, é nós vencermos a cada dia este mundo, vencermos a cada dia este mal. Então, a verdade ela precisa ser dita. A verdade precisa ser dita. Ah, pastor, mas essa palavra dói. Dói não, o que dói é pecado, a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta, ela não dói, ela liberta. Então, é necessário a gente conhecer a verdade, irmãos. É necessário. Nesse tempo, temos que conhecer a verdade. E o julgamento que a Bíblia
me credencia a fazer, é um julgamento que eu tenho como parâmetro a palavra de Deus. É um julgamento que eu tenho por base, por modelo, Jesus Cristo. Esse julgamento é lícito eu fazer, é lícito você fazer. E nós devemos, porque a omissão é pecado. Tiago disse isso, Tiago 1,5, abre lá rapidinho. A omissão é pecado. Eu não posso julgar ninguém, tendo como parâmetro pessoa A ou B, ou denominação A ou B. A gente falou isso aqui, nós não podemos ter isso. É a palavra de Deus e a Jesus Cristo como modelo. E se nós formos omissos, nós estamos pecando. Olha aí esse versículo atrás. E se algum de vós... Não. Foi Tiago 4,17, perdão. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, você está vendo que a omissão é pecado. Nós temos que agir. Nós temos que nos movimentar. Temos que falar. Mas, pastor, eu não sei como falar isso para aquela pessoa. A Bíblia diz assim, aquele que não tem sabedoria, peça, que Deus dá a todos. Sabedoria a todos. Para se falar a verdade, também é necessário se pedir sabedoria. Peça sabedoria para que você não distorça a verdade. E num tempo de tanta mentira, nós terminamos a aula, aquela aula dizendo, o que fazer? Se agarre na palavra de Deus, irmãos. Se agarre na palavra de Deus. Num tempo tão tenebroso, eu recebi um dia desse, essa semana, eu acho que a pessoa até ficou chateada comigo. Ela disse que teve uma revelação e me manda para mim uma revelação do YouTube, dizendo que, foi a mesma revelação que eu tive, então vai acontecer. Só que a revelação do YouTube diz a data quando Jesus ia voltar, dizia essas coisas aí. Aí eu disse, olha, minha irmã, até mesmo a revelação que nós temos, se for contrária à Bíblia, ela deve ser totalmente rejeitada. Senhor Jesus disse no livro de Atos dos Apóstolos, falando com os discípulos, que eles perguntaram, Senhor, quando é que restaurarás o reino de Israel? Aí Jesus respondeu para eles, não vos compete saber datas ou épocas em que será restaurado o reino de Israel, mas só ao Pai. Então, não existe uma data, não existe uma época, não há revelação sobre isso. Se Jesus falou, não há. O que há são indícios, são sinais da volta de Jesus, que nós sabemos. Mas a data específica, então ainda que desça um anjo do céu, irmãos, ainda que um pastor fale, ainda que eu tenha um sonho dizendo a data, tem que ser rejeitado, porque é contra a palavra de Deus. Então, no tempo de tantas mentiras, e mentiras até sobrenaturais, sendo manifestadas por muitos, porque tem muita gente aí tendo sonho que não é de Deus. Tem muita gente tendo sonho que é assoprado pelo inimigo, e tem que vigiar, porque você tem que peneirar pela palavra de Deus. Porque profecia, sonho, se não tiver firmado aqui na palavra de Deus, rejeite, repreenda, porque é do mal. E o inimigo ele está usando, ele usa essas coisas para querer enganar o povo. É o povo, às vezes, que quer viver, às vezes, de misticismo. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? A todo momento, a toda hora, tendo revelação. Eu tive revelação disso, tive revelação. A todo momento tendo revelação, irmão? Que negócio é esse? A gente não vê na Bíblia nem os profetas tendo revelação a todo momento. Como é que você está tendo? Elias ali, quando a mulher sunamita chegou para Eliseu, ele disse, Deus me ocultou essa informação da sunamita, a mulher sunamita. Deus me ocultou essa informação. Eliseu, ele disse isso. Então hoje os profetas de hoje querem ter revelação a toda hora, a todo momento. Deus revela? Revela. Deus é o mesmo, ele não mudou. Nós estamos tendo revelações, nós temos sonhos, sim, Deus trabalha sim. Tem homens e mulheres de Deus tendo revelações, tem homens e mulheres que Deus tem usado poderosamente. E eu conheço muitos, glória a Jesus por tudo. Toda honra, toda glória seja dadas ao Senhor Jesus. Mas tem que ter cautela com isso. Não é a todo momento, não é a toda hora. E nós temos que peneirar tudo pela palavra de Deus, amém? Então hoje nós vamos começar uma nova aula. Não é uma aula longa, é uma aula rápida, nós temos aí cerca de meia hora para iniciarmos e terminarmos essa aula. E hoje vamos falar sobre a cobiça. Sobre a cobiça, eu quero abrir Êxodo 20, 17, que é o último mandamento dos 10 mandamentos. Olha o que diz aí, vamos ler comigo? Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então nós vemos aí mais uma ordem de Deus, ele proibindo e condenando a cobiça. E a cobiça, meus queridos irmãos, a cobiça é um pecado secreto do coração. A cobiça não é um pecado que está exteriorizado, ele está manifestado, não está. É um pecado secreto, é um pecado do coração, é um pecado subjetivo, diferente dos outros. A gente vai ver nos outros mandamentos circunstâncias objetivas. Por exemplo, não furtará. Então, é uma ação. Não matarás. Uma ação. Não adulterarás. Uma ação. Não cometerá falso testemunho. Uma ação. Não terás outros deuses diante de mim. Não se prostrará diante deles. Uma ação. Mas a cobiça é algo que está oculto. É algo que está no coração do homem. Não pode ser identificado por outro homem. Só Deus vê a cobiça. Enquanto ela não é praticada e ela gera um pecado, ela ainda não, ela só pode ser vista e vislumbrada por Deus, porque ela está no coração. É um coração podre, é um coração encharcado de maldade. O coração do cobiçoso, ele é assim, ele é um coração podre, encharcado de maldade. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ter uma auréola de santidade por fora, mas ter um coração de cobiça. E isso o homem não enxerga. Isso só quem enxerga é Deus. E o que é a cobiça? A cobiça, ela é o desejo de possuir algo de outro. Isso é a cobiça. É um pecado de ingratidão. É a cobiça. Porque o cobiçoso, ele não valoriza o que tem. O cobiçoso, ele não se contenta com o que tem. O cobiçoso, ele sempre quer o do outro. O cobiçoso, ele quer as coisas alheias. Porque o mandamento, ele cita assim, olha o que diz aí. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Um tipo de cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Outro tipo. Aí ele vem citando uma série de eventos. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O que Deus ele fez aí? Principalmente no final, quando ele diz assim, nem coisa alguma do teu próximo. Deus ele está mostrando os vários ângulos que a cobiça ela pode atingir, não é? A cobiça ela pode ser de bens materiais. A cobiça ela pode envolver questões emocionais, questões de desejos, que é a questão da mulher, do próximo. A cobiça ela pode envolver poder, porque nem a sua serva, nem o seu servo. Então, quem tem servo e serva é quem tem um tipo de autoridade, quem tem poder. Então, que também não tenha esse tipo de cobiça, nem coisa alguma. Então, a gente percebe que a cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo que pertence ao outro. A gente, quando vê a palavra original hebraica, a palavra original é hamad, que indica o ato de desejar aquilo que é gerado pela emoção. Então, às vezes eu desejo algo e aquilo foi gerado dentro do meu ser, dentro do meu coração, dentro da minha alma. E aquilo dali vai me formando sentimentos devastadores. Porque a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então, a gente vai ver isso ao longo dessa aula. E a cobiça, ela se resume, meus amados irmãos, em tentar adquirir. A pessoa cobiçosa, ela tenta adquirir o que é do outro. E isso é perigoso demais. O termo, ele é usado para se encontrar prazer. E a Bíblia ela abomina a cobiça. A gente vai ver a Bíblia a todo momento abominando a cobiça. Vamos ver a primeira carta de João? 1 João 2,16. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, eu quero aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, concupiscência e cobiça é a mesma coisa. Onde você lê concupiscência, você pode trocar e colocar a palavra cobiça. A gente vai ver muito essa palavra concupiscência na Bíblia. Então você pega essa palavra, pode botar cobiça, é a mesma coisa. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência ou a cobiça da carne, ou seja, o desejo da carne, a vontade de ter algo que é de outro, a vontade de ter o que eu não posso ter, ao meu limite, extrapolar o limite que Deus disse para mim que eu teria, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos
E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, quem tem cobiça na sua vida não procede de Deus. É uma procedência do mundo. E se é do mundo, vem do maligno. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente precisa compreender que a palavra de Deus ela é como um quebra-cabeça para a gente ir montando um raciocínio. Então, quando eu pego, por exemplo, um mundo, aí eu falo, o que significa esse mundo nesse versículo? Aí eu já vou para outro, que diz assim, o mundo jaz no maligno. Então eu faço uma combinação. Olha, se o mundo jaz no maligno, significa dizer que quando a palavra de Deus está retratando o mundo junto com, em contrapartida às coisas de Deus, porque está dizendo não é do Pai, mas do mundo, quando ela está dando esse contraponto, ela está mostrando que isso daí é uma influência maligna. Então eu vou montando esses raciocínios e a gente vai vendo que a cobiça ela não procede do bem. Até porque quem gerou o nascimento da cobiça foi Satanás. A gente vai ver isso em Isaías 14:14. Abra lá, por favor. Olha aí. Isso daí, a gente, vendo o contexto histórico de Isaías 14, a gente vai ver que estava se falando do rei naquela época. Mas, espiritualmente falando, Deus estava citando os pensamentos e as intenções do coração de Lúcifer. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a cobiça dele. Olha o que estava no coração desse anjo querubim. Estava lá que ele seria semelhante ao Altíssimo, ele queria ser Deus. Satanás pecou porque queria crescer, desejava a posição de Deus. Olha aí, o sentimento da cobiça, ele é destrutivo. A cobiça, ela é algo avassalador. A gente percebe que Satanás, quando encheu o coração dele de podridão, de cobiça, ali, né? Ele queria estar nas alturas, queria ser semelhante a Deus. E isso foi que ele promoveu em Adão e Eva. Ele promoveu esse tipo de sentimento em Adão e Eva, porque ele sugeriu isso a eles. Porque Deus estabeleceu limites. Deus, no jardim do Éden, estabeleceu limites. Ele disse o quê? Adão, você pode comer de todos os frutos, exceto de uma árvore. Então vamos ver lá Gênesis 2:16, para ver aonde gerou a cobiça no homem. Gerou em Satanás, e Satanás faz nascer a cobiça no homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, uma ordem de Deus. Deus ele estabelece um limite. Deus estabelece um ponto. Fala, até aqui você vai. Daqui para lá você não vai. Aí Satanás vem, oferecendo a Adão e Eva, extrapolar aquele ponto. Desejar algo que não competia a eles desejar. Algo que estava fora dos limites estabelecidos por Deus. Isso é a cobiça. É quando eu quero algo que Deus não estabeleceu para mim. Deus não estabeleceu aquilo ali para mim. Então, quando eu desejo aquilo, eu estou com o coração cobiçoso. Quando desejamos o que Deus proibiu, está caracterizada a cobiça. E Adão e Eva se tornaram cobiçosos. Adão e Eva se tornaram cobiçosos. Por quê? Porque, embora eles fossem galardoados por Deus, Deus deu galardão para eles galardoados por Deus. Eles estavam ali na presença do Todo-Poderoso. Mas, diante das palavras de Satanás, da serpente, eles se sentiram injustiçados. E queriam ser iguais a Deus. A mesma coisa que Lúcifer fez. A mesma coisa. E eles, e tem gente aí que está, cometendo muito isso. Achando que por conta de injustiças feitas, eles se movem ao seu bel prazer e extrapolam aquilo que Deus havia ordenado para eles. Isso é um grande erro, porque bom é estar aonde Deus quer que você esteja. Bom é estar na posição que Deus quer que você esteja. Ah, pastor, mas é uma posição indigna aos teus olhos. Mas aos olhos de Deus é onde Deus estabeleceu. Então permaneça aí. Permaneça nessa posição, porque se eu e você formos humildes,
Qualquer posição estando na presença de Deus é digna. Qualquer posição estando na presença de Deus vai ser digna. Ah, eu sou uma pessoa que só faço limpar banheiro. Profissão digna. Digna. É digna. Porque pessoas dependem do seu trabalho. Deus colocou você ali. E se Deus colocou você ali, dê o seu melhor, dando glórias a Deus, agradecendo, porque você tem saúde para fazer isso. Você tem saúde para trabalhar, você tem saúde para exercer o que Deus chamou. Tem pessoas que estão deitadas numa cama, tetraplégicas, não conseguem nem mexer a sua cabeça, e elas dariam tudo para fazer o que você faz. Dariam tudo. Por isso, nós não podemos ser insatisfeitos. Um coração cobiçoso, ele também é um coração insatisfeito. Ele nunca está com satisfação das coisas que ele está fazendo. Ele sempre está com amargura dentro do seu coração. E Adão e Eva, embora tivessem plena comunhão com Deus, eles ali encheram o coração de cobiça e cometeram esses erros. Eu quero dar um outro exemplo na Bíblia, de uma cobiça. E uma cobiça, esse exemplo é potencializada. Vamos abrir ali primeiro o livro dos Reis, versículo 21. É isso aí, 1, vá. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. O próximo, vamos ler até o 3. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. O próximo. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Irmãos, rei Acabe, imagine um rei de Israel, um rei que dominava a área Samaria. Ele era casado com Jezabel, uma filha de um rei pagão, que também dominava aquela área. Então, esse rei tinha tudo o que queria. Esse rei tinha poder. Esse rei tinha privilégios reais. Esse rei tinha posses das terras de Israel, estavam sobre o seu domínio. Mas ele olhou e desejou uma pequena vinha de um homem chamado Nabote. E disse: eu quero essa vinha daí. Eu quero esta vinha deste homem. Ele desejou aquilo. Ele, quando desejou aquilo dali, foi falar com Nabote, para Nabote vender a vinha. Nabote foi fiel a Deus, porque Nabote disse assim: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Ou seja, não podia dar herança. Ele não podia dar porque era herança. E a herança do Senhor passava de filhos para filhos. Então Nabote não poderia quebrar este mandamento. Ele tinha que ficar com aquela vinha. Então ele foi fiel a Deus. E a Bíblia vai dizer, depois você lê esse capítulo, eu te convido a ler esse capítulo depois, que você vai ver que Acabe, ele ficou triste. Acabe se amargurou. Você perceba o que é a cobiça. Uma coisa tão pequena, mas quando ele não conseguiu realizar aquilo que ele desejava, que era tomar a vinha do outro, aquilo entristeceu o coração dele. E esse coração dele triste fez com que a mulher dele, Jezabel, aquela rainha pagã, ela falasse assim: essa vinha vai ser sua. E ela mandou cartas para anciões, para moradores da terra de Nabote, dizendo que levantassem ali um jejum e oração contra Nabote. E a Bíblia, ela vai dizer que eles levantaram falsas testemunhas contra Nabote, para que as falsas testemunhas se apresentassem diante daquele povo que estava em jejum e oração e dissesse que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei de Israel. E fazendo isso, duas testemunhas, o testemunho de duas testemunhas era válido. Eles aceitaram esse testemunho, pegaram e apedrejaram Nabote, mataram Nabote. E depois Acabe vai e toma posse daquela terra. Olha o que a cobiça ela ocasionou. Esse sentimento de cobiça, ele é tão destrutivo que fez com que Acabe quebrasse vários mandamentos dos 10. Por quê?
Falso testemunho, ele levantou falsas testemunhas, quebrou esse mandamento. Não matarás, quebrou o mandamento, não matarás. Ele quebra o mandamento do não furtarás, quebrou também, porque tomou o que não era dele. Não mentirás, não dirás falso testemunho. Então, ele quebra uma série de mandamentos contra isso daí. Aí a Bíblia depois diz que Deus vê aquilo e manda Elias sacramentar uma penalidade a Acabe por conta disso. Terrível foi o que ele fez. E Jezabel acabou que morreu, também foi comida pelos cães. O sangue de Acabe depois foi bebido pelos cães também. Foi uma sentença de Deus. É avassalador, isso simboliza a morte espiritual. Quem tem práticas de cobiça é um morto espiritual. Quem tem um coração cobiçoso, por mais que dê glória a Deus, fale mistério, pule, marche, faça o que for aí, mas tem um coração totalmente corrompido, porque um coração cobiçoso, irmãos, ele deseja o que não é dele. Ele fica se alimentando de sentimentos ruins, de coisas deploráveis que vão minando o seu ser. E Nabote, ele foi morto de forma injusta. E você perceba que Acabe, em nenhum momento ele enxerga isso. Por quê? Porque quem é cobiçoso, quem dá espaço para a cobiça, ele é dominado, a mente fica cauterizada, ele é dominado pelo mal, e ele vai se tornando uma marionete do mal e ele não enxerga. E a Bíblia diz isso, Isaías 5, 20. Abre aí, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Porque tem pessoas, irmãos, que estão agindo mal, pessoas que estão fazendo coisas mais, todo mundo vê, mas ela diz, eu não estou fazendo nada errado não. Pessoas que dão mau testemunho, eu conheço pessoas que o pessoal dá mau testemunho dela, só fala, essa pessoa não é um bom crente não, mas aos olhos dela, ela é um crente perfeito. Os olhos dela, ela está ali, ó, caminhando em retidão, não tem nada errado comigo não, porque ela chama o bem, ela chama o mal de bem, ela chama o mal de bem, e ela faz da luz trevas. A concepção dela de andar na luz é o caminho que ela anda. Então aquela luz ali, na verdade é trevas, mas ela acha que é luz. Por quê? Porque ela transforma o doce em amargo. Mas tem uma palavrinha aí, de 2 letras, que é terrível. Ai. Ai dos que fazem assim. Esse ai daí, você só vai ver depois, quando Deus fala assim, sempre ele vem posterior juízo de Deus. Vem juízo de Deus. Você vai ver no livro do Apocalipse, ai, ai, ai. Você vai ver quando Deus ele fala o ai, é porque vai vir um juízo, vai vir uma sentença de Deus sobre a vida dessas pessoas que fazem assim. Então a cobiça, ela não deve fazer parte da nossa vida. A cobiça tem que bater em retirada, porque ela é um veneno para a nossa alma. Ela vai nos fazer mal. E se a gente deixar a cobiça entrar no nosso coração, a gente perde o controle. A gente não vai ter mais controle para trabalhar, para agir conforme a vontade de Deus. E por quê? A cobiça não está entre os pecados da carne. Paulo ele vai elencar vários pecados ali em Gálatas capítulo 5. Mas você não vai ver o nome cobiça. Você não vai ver o nome cobiça. A gente vai ver o nome cobiça em outros versículos, mas nesse não. Vamos ver? Romanos 7,7. Romanos 7,7, primeiro. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, a cobiça. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, perceba que próprio Paulo, ele cita a cobiça aí. Aí a gente vai ver agora um outro versículo, Romanos 13. Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Novo Testamento, tá? Não darás falso testemunho, não cobiçarás. Olha aí. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo versículo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, a gente tem que entender o seguinte: em Gálatas, capítulo 5, eu tenho 2 esferas. Eu tenho, primeira, as obras da carne.
as obras da carne, ele vai citando vários pecados que tem ali. E temos o fruto do Espírito. Então, a base do fruto do Espírito é o amor. O amor é a base do fruto do Espírito, é o que está dizendo aí. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Porque no versículo anterior está dizendo, todos eles se resumem a um. Amar o teu próximo. Volta lá o 9. Ele diz lá no anterior, olha. Nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. É um resumo, é o amor, é a base. Então, por que a cobiça, ela não está entre as obras da carne? Porque a cobiça também é a raiz de todas as obras da carne. Todas as obras da carne, elas se resumem na cobiça. Vamos abrir ali Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis, a concupiscência é o quê que eu falei, irmãos? Cobiça. E não cumprireis a cobiça da carne. Então, todas as obras da carne, elas estão pautadas, elas estão alicerçadas na cobiça. É ali que nasce os pecados. Vá para o 19. Aí ele diz, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério. Quem adultera, primeiro cobiçou. Quem fornica, primeiro cobiçou. Quem tem impureza, cobiçou. Quem pratica lascívia, está cobiçando. O próximo. Quem é idólatra, tem cobiça. Quem pratica feitiçaria é porque está cobiçando alguma coisa para praticar. Quem pratica cobiça tem inimizades, faz contenda, tem ciúme, tem iras, tem pelejas, tem dissensões, pratica heresia, inveja, mata, bebedices, glutonarias, porque está cobiçando também. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu e você temos que fazer, irmãos? Nós temos que sempre filtrar a nossa vida em Gálatas capítulo 5 e ver se estamos praticando alguma coisa aí. Às vezes a gente acha que os principais pecados a gente não está, mas a impureza, às vezes somos impuros, às vezes estamos pensando mal. Está aqui, ó, impureza. Essa impureza daí pode ser uma série de circunstâncias, o fato de pensar mal, o fato de querer uma coisa que não é minha, o fato de estar julgando na mente o irmão, de estar agindo errado, estar mentindo. Isso é impuro, você está dentro da impureza. Então tem que ter cuidado, a gente não pode ser puro. Jesus disse que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Quando Jesus disse que tem que ser como uma criança, é porque a criança ela é pura. Então temos que ser puros para entrar no reino do céu. Então nós devemos resistir às tentações. Devemos resistir sempre às tentações, para não ter cobiça. Porque aquele que pratica a cobiça, ele não herda o reino dos céus. E a cobiça e a inveja andam de mãos dadas. A cobiça e a inveja andam de mãos dadas. Porque a cobiça, ela acentua o desejo por algo que não é teu. E a inveja odeia o fato desse objeto pertencer a outra pessoa. Você entendeu? A inveja odeia, eu não tenho. Mas o fato daquela pessoa ter, aquilo dali já me deixa revoltado. Isso é inveja. Às vezes você não quer, mas você não quer que ela tenha. Você não quer que uma pessoa tenha. Isso é inveja. E elas andam, ó, de mão dada. A inveja, ela não se satisfaz com o sucesso alheio. Se você vê a vitória de alguém e você fica com raiva, é porque você tem inveja. E se aquilo te incomoda, é porque você tem inveja. E não pode ter. Vamos abrir Provérbios 14, 30. Estou terminando a aula. Provérbios 14, 30. Sentimento sadio é vida para o corpo. Se eu tenho um sentimento sadio dentro de mim, é vida para o meu corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos. A pessoa invejosa, ela vai se definhando, irmão. Vai se desfazendo. Você vê até na fisionomia do invejoso, aquela cara carrancuda, fechada, sabe? Entra na igreja, parece que a fisionomia da pessoa quer bater em todo mundo, com raiva. Aquela cara fechada assim, sabe? Por quê? Sentimento de inveja dentro do coração.
Tem que tirar isso, porque é podridão para os ossos. Quando diz que acaba os seus ossos, é porque vem lá de dentro. Ela vai minando o ser da pessoa. Tiago também fala isso. Vamos abrir Tiago 3,14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tem gente que tem inveja e mente até para o Espírito Santo. Nem ora para o Espírito Santo para limpar esse sentimento. Fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo isso. Tira isso dentro de mim. Ninguém viu ainda, mas o Senhor está vendo. Tira isso dentro de mim. Então não minta para Deus. Seja sincero com Deus. Peça para Deus para Ele limpar esse sentimento. Porque esse sentimento não está levando você para o céu. Você tem que estar limpo. Você, viu? Serve para mim também essa palavra, viu? A gente tem que tirar. Tem que pedir para Deus, Senhor, nos limpe. Tire o sentimento de inveja de mim. Porque eu não quero mentir contra o Senhor, contra a verdade. Eu quero ser sincero. Eu não quero ter um sentimento contencioso no meu coração. Eu não quero ter nada amargo dentro de mim. Temos que ser limpos de coração. Sem inveja, sem contenda. Caim matou Abel. Inveja. Teve inveja. E a inveja gerou o que gerou. Então não podemos agir assim. A inveja anda de mão dada com a cobiça e tem que ser totalmente reprovada das nossas vidas. Bate em retirada inveja em nome de Jesus, bate em retirada cobiça em nome de Jesus. Tem que ser assim. Por quê? Porque devemos resistir às tentações. Para a gente terminar, vamos abrir primeira carta de João, 2,17, último versículo, e eu vou já abrir espaço para as perguntas. Quem tiver, glória a Deus. Olha que palavra linda, irmãos. E o mundo passa, e a sua cobiça, ou concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando a gente deixa a cobiça de lado, deixa os sentimentos facciosos de lado, deixa tudo o que diz respeito ao mundo. Quando eu digo mundo, eu estou dizendo maligno. Não estou dizendo a sua vida, não. Você tem sua vida ali, ela está abençoada por Deus. Eu estou dizendo o mundo, as coisas ruins que o mundo oferece. Quando deixamos de lado isso daí, a gente permanece para sempre, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Precisamos compreender que para se ter uma vida diante do Senhor, é preciso estar com o coração totalmente desprovido de cobiça e de inveja, porque temos uma vida eterna para desfrutar ao lado do Senhor. Amém? Temos alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Amém? Então quero orar, quero apresentar a sua vida, para que Deus ele venha nos purificar. Se está nascendo uma pontinha de cobiça, de inveja, somos seres humanos, irmãos. Vivemos na carne. Enquanto vivemos nessa carne, somos seres imperfeitos, passíveis a levar setas do maligno. Mas temos um advogado fiel e justo que intercede por nós junto ao Pai e nos perdoa de todo e qualquer pecado, para que Deus venha nos purificar e a gente venha andar em dignidade diante do nosso Deus, para desfrutarmos a vida aqui e posteriormente a eternidade, amém? Feche seus olhos onde você estiver. Se você também conhecer alguém assim, eu queria que você apresentasse no seu coração, na sua mente, para que Deus também viesse a trabalhar nessa pessoa e que a gente possa juntos dar glória a Deus e aleluia, comemorando que o Senhor Jesus está nos limpando nesta manhã de domingo para a glória do seu nome, amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. E, meu Deus, pedir ao Senhor que o Senhor sonde os nossos corações. Venha, Pai, nos visitando, Pai, nesta manhã. E se o Senhor, Pai, que sabe todas as coisas, que enxerga tudo, se o Senhor, Pai, vê em nós um caminho mau, se o Senhor, Pai, vê em nós algum sentimento de cobiça, algum tipo de inveja, nos purifique, Pai, nesta manhã. Venha, Senhor, com o teu bálsamo. O Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é a verdade, meu Deus. Nos lava com a tua água purificadora, Senhor. Limpa-nos, Senhor, com as virtudes
plenitude do Espírito Santo, com o teu bálsamo, para que a gente venha, Senhor, a nos apresentar diante de Ti como um varão de valor, como uma varoa de valor, Senhor, em nome de Jesus. Nos santifica, Pai, nos aproxima em degraus mais próximos do Teu trono, Senhor, para que nós, Senhor, possamos ser representantes Teu na terra, sem ter do que se envergonhar. Em nome de Jesus, eu apresento a cada irmão e cada irmã, apresentando a saúde deles, apresentando, Senhor, as necessidades de cada um, aquilo que eles têm te apresentado, Senhor, que o Senhor, meu Deus, tem recebido, eu creio nisso. Manifesta, Pai, a Tua presença, Senhor, na vida deles, com resposta, com milagre, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, crendo na vitória do povo de Deus. Amém, amém e amém. Aqui, Larissa pede oração pelo seu novo negócio e família. Glória a Jesus por tudo. Vamos apresentar. É a filha da irmã Rita. Glória a Deus por tudo. Minha irmã, eu creio que Deus há de fazer você prosperar no seu negócio. Consagre ao Senhor. Dê as suas primícias a Deus. E o Senhor, Ele há de te honrar aonde você estiver. E a primícia, quando eu digo, não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando você botar o teu pé lá, diga assim, Senhor, vá na frente. Tome a frente aqui desse negócio, meu Deus. Quebra todo o embaraço, quebra, Senhor, tudo aquilo que seja contrário ao teu nome. Eu vou te honrar aqui, honra ao Senhor lá. Não aceite nada que seja contrário à palavra de Deus no seu negócio. E Deus há de fazer você prosperar em todos os seus caminhos. Querido Deus, amado Pai, eu apresento agora, Senhor, o novo empreendimento da nossa irmã Larissa. E eu declaro, Senhor, sobre a vida dela, multiplicação. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor a faça prosperar, meu Pai, na terra, Senhor. Glorifica o teu nome. Que esse estabelecimento, Pai, da nossa irmã, através da vida dela, seja um canal, Pai, de conhecimento do teu Espírito às pessoas, que as pessoas possam ver, Pai, a tua luz nesse local, na nossa irmã, e o teu nome ser ainda mais glorificado. Abençoa ela, Senhor. Nós repreendemos o devorador da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue aí compartilhando o canal e se inscrevendo se você não se inscreveu. Vai lá na descrição abaixo desse link. Tem uma descrição do nosso link no canal Ministério Cristo às Nações. Você vai lá, se inscreve e vamos chegar ao número, com fé em Jesus, necessário para a gente conseguir transmitir de uma forma independente. Amém? Que Deus abençoe a todos e final de semana que vem estaremos aqui, se Jesus não voltar. Fiquem na paz e que Deus os abençoe. Eu vou agora impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todo outro lado que concorda. Dê um amém bem gostoso, um beijo no coração e fique na paz. Até depois.